E para falar mais sobre a reforma tributária, a gente conversa agora com o economista Marcos Sintra, professor da FGV, ex-secretário da Receita Federal. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, muito obrigado por já estar aqui para falar na sequência dessa aprovação em 2 turnos no Senado. E, assim, eu conheço o senhor há muitos anos, sei que o senhor sempre foi muito ativo em relação à proposta de reforma tributária, a necessidade de aprovação de uma proposta como essa, mas o senhor fez já recentes críticas, né, em relação a esta matéria que está sendo aprovada agora, mas qual que é o sentimento do senhor? O sentimento de um avanço ou que os pontos principais ainda precisam ser melhorados? Secretário, bem-vindo mais uma vez. Tiago, muito boa noite. Boa noite. Eu vejo com uma certa tristeza, em primeiro lugar, a forma como o Senado aprovou essa proposta, a PEC 45, repetindo o que aconteceu na Câmara dos Deputados, uma proposta aprovada de forma assodada, desrespeitando uma regra fundamental em qualquer país democrático, que é o interstício entre o primeiro e o segundo voto, para que as pessoas possam refletir sobre os votos dados no primeiro turno. Essas coisas todas, a ausência de estudos mais detalhados, fazem com que eu acredite que nós estaremos, Tiago, muito mais próximos do manicômio tributário que temos hoje do que gostaríamos de estar com esta reforma tributária. Eu não vejo grandes avanços, é evidente que existem alguns, mas os riscos que estamos correndo, a insegurança, a incerteza que vai se instalar nesse país por muitos anos com a aprovação desse projeto, ela vai custar um preço excessivamente elevado para o Brasil. Eu cito, por exemplo, a questão fiscal. O governo, para poder convencer estados, para poder convencer parlamentares a apoiar essa proposta, acabou bancando o custo de um projeto de reforma tributária que vai custar nos próximos 10 anos R$500 bilhão. É uma irresponsabilidade fiscal, não há fonte para esses recursos. Mas nós estamos aprovando uma reforma que vai depender desse nível de dispêndio, recursos que não estão à nossa disposição. Eu vejo problemas de todo tipo, eu vejo problemas de deslocamento de carga tributária. Alguns setores foram muito bem atendidos, como é o caso da indústria, como é o caso, de certa forma, até da agricultura, mas outros, como o setor de serviços, vão pagar um preço extremamente elevado, uma elevação de carga tributária muito grande para aqueles setores, mesmo que no global a carga tributária não aumente. E nós não temos sequer conhecimento da alíquota. Não foi apresentada minuta de leis complementares para que a sociedade possa avaliar o que essa reforma tributária pode significar. Ô, secretário. Então, Tiago, eu vejo com muita apreensão a aprovação desse projeto. Ele melhora em algumas coisas, mas vai nos lançar num momento de grande insegurança e incerteza. E qual que é o perigo de essa definição em relação ao IVA, que se fala que o Brasil vai ter o maior IVA do mundo, até mesmo superior à Hungria, mas a gente já sabia que isso vai ser definido por leis complementares. Mas o senhor acha que esse número já deveria ter sido comunicado a partir de agora? Em realidade, ele foi até comunicado pelo governo. Durante muito tempo, a aprovação na Câmara dos Deputados se deu sem que o governo sequer tivesse tido o respeito para o consumidor de dar uma estimativa do que seria a alíquota. O governo deu recentemente uma estimativa, do meu ponto de vista, totalmente equivocada, que prevê uma alíquota máxima de 27,5% por fora, que equivale a 21% ou 22% por dentro. Essa é uma alíquota absolutamente inviável. A alíquota para manter a arrecadação constante do ICMS, do ISS e do PIS/COFINS, com certeza vai superar 30%. Então, vejam, o impacto vai ser muito profundo e muita incerteza na economia, o que é muito prejudicial para quem que precisa investir, para quem durante 10 anos vai ter uma convivência de 2 sistemas tributários conjuntamente, o inferno atual e mais o novo. Enfim, eu não vejo como esse projeto tenha um mínimo de racionalidade, um mínimo de debate responsável, de tal forma podemos criar uma espécie de um pacto tributário.
Isso é o que nós precisaríamos fazer. E isso só seria feito com mais debate, mais discussão, mais estudos, e não uma mera festa política, que é o que está acontecendo. A reforma tributária está sendo transformada numa festa política de engrandecimento de um governo que agora vai poder carregar aí o mérito de ter sido aquele que nos últimos 40 anos foi capaz de fazer uma reforma tributária. Mas que reforma tributária? Isso é que é a grande incógnita ainda que nós precisamos descobrir. E mais uma colocação, o período de transição será longo, como o senhor falou, 10 anos, de 26 até 2033, ou seja, daqui a 10 anos teremos efetivamente os impactos, mas o senhor acha que nesse período é possível fazer aperfeiçoamentos? Essa é uma excelente pergunta. Eu vou um pouco além disso. Em primeiro lugar, eu acredito que a Câmara dos Deputados deve, de forma geral, sancionar o que vai sair do Senado. A pressa política para aprovar esse projeto, ela vai sobrepujar a racionalidade, não se vai discutir mais a reforma, eu acho que ela vai ser aprovada na Câmara, e no ano que vem nós vamos iniciar a formulação das leis complementares, tanto para o IBS como para o CBS. É aí que as coisas vão começar a surgir, que a realidade, que a ficha vai cair na cabeça de todo mundo, as contas vão ter que ser feitas. Então eu antevejo, Tiago, momentos de muita dificuldade, e eu chego até a antecipar uma enxurrada de novos projetos de lei, até de novas PECs, que vão ser apresentadas ao longo dos próximos anos para corrigir a PEC 45, para melhorar ou substituir em alguns aspectos, dentre eles, por exemplo, a questão da desoneração de folha, que é essencial para que o setor de serviços não seja literalmente prejudicado na sua essência, com uma carga tributária muito elevada. Perfeito. Eu acho que nós vamos ter um período de grandes debates, aonde é possível até que boa parte disso que está sendo aprovado agora seja revertida. Secretário, professor Marcos Sintra, economista, muito obrigado pela análise aqui à Jovem Pan e até a próxima. Um abraço. Eu que agradeço.